Portugal é considerado um dos países mais seguros do mundo. Está em terceiro lugar nos rankings nacionais, logo atrás da Islândia e da Nova Zelândia. E talvez seja por isso que quando acontece um crime verdadeiramente horrendo no solo português, o país inteiro para. Em setembro de 2004, na Figueira, uma aldeia pequena em Portimão, no Algarve, o tipo de sítio em que toda a gente se conhece. Ninguém fecha a porta à chave, onde há crianças que brincam na rua, que uma menina de 8 anos desapareceu. E foi aqui que se desenrolou um dos casos mais negros e mais debatidos da história criminal portuguesa. Um caso onde uma mãe e um tio foram condenados, mas onde cada pessoa envolvida conta uma versão diferente. Onde há confissões que foram retiradas, onde há acusações de tortura policial e onde 20 anos depois o corpo nunca foi encontrado. Este é o caso de Joana Cipriano. Joana Isabel Cipriano Guerreiro nasceu no dia 31 de maio de 1996. Tinha 8 anos quando desapareceu. A 12 de setembro de 2004, um domingo, nessa tarde, Joana estava no aniversário em casa de Maria de Lourdes, a mãe do padrasto, Leandro Silva. Uma tarde normal, uma criança normal. Quando a festa acabou, Leonor, a mãe de Joana, insistiu em voltar para casa com Joana e os seus 2 filhos mais novos a pé. Tinha pressa. Disse que João, tio de Joana, estava em casa à espera dos sobrinhos e ela acabou por aceitar a boleia de uma cunhada. Quando chegaram a casa, Leonor pediu a Joana que fosse ao café buscar algumas coisas que precisava, que eram leite e atum. Um recado simples, um trajeto muito fácil e que Joana já tinha feito aquilo milhares de vezes. Por volta das 20 horas, a menina saiu de casa. Foi até ao café, comprou o que a mãe tinha pedido, pagou e saiu com as compras. A dona do estabelecimento confirmou à polícia que Joana esteve lá. Saiu por volta das 20h30 e depois, segundo a mãe, nunca mais voltou para casa. Mas isso era mentira. Cerca de 1 hora depois de Joana sair, Leonor aparece no café, aflita, a perguntar pela filha. No café estavam Leandro e o amigo Carlos, o amigo da família. E eles saíram à procura de Joana. Nessa noite decorria a festa do Berbigão, num campo de futebol. Barracas, música, muita gente. Procuraram lá e nada. Encontraram a GNR à meia-noite e, segundo o que relataram, um dos militares disse a Leonor para apresentar a queixa no dia seguinte. 24 horas depois do desaparecimento, a polícia começa a investigar. A versão oficial é que Joana tinha saído do café e desapareceu no caminho para casa. Até que surge uma testemunha, uma vizinha, que viu Joana a entrar em casa com as compras. Leonor tinha mentido. A filha voltou para casa. E foi neste momento que tudo mudou. Já não era um desaparecimento, era um homicídio. Eu preciso de vos falar desta família, porque o contexto explica muita coisa. Os ciprianos viviam na miséria. A casa tinha 2 quartos. Leonor e Leandro, o seu companheiro, dormiam com os seus 2 filhos mais novos num quarto. No outro, dormia Joana, mas por vezes dormia acompanhada com o amigo da família, Carlos. Uma criança de 8 anos a partilhar um quarto com um adulto. A investigação revelou que o histórico familiar era perturbador. Há relato de relações incestuosas que atravessaram gerações. Mas no meio disto tudo havia Joana, descrita por todos como uma menina doce, inteligente, responsável, com boas notas, que adorava a mãe, que ajudava a cuidar dos irmãos. Uma criança que foi obrigada a crescer demasiado rápido, que saía de casa sozinha, mesmo à noite, só para satisfazer os pedidos da mãe. No dia 12 de setembro, quando voltou para casa com as compras, algo correu mesmo muito mal. A 23 de setembro, 11 dias depois, Leonor e seu irmão, João, foram detidos. Seguem-se semanas de interrogatórios, versões que mudam todos os dias. Primeiro falam que foi um rapto por estrangeiro, depois que foi uma venda a um casal de espanhóis. Até que João confessa. Diz que quando Joana voltou das compras, houve uma discussão. Que Leonor lhe bateu, que ele lhe bateu e que a menina caiu, bateu com a cabeça e ficou ali, sem se mexer. E depois, isto sim é difícil. João confessou que enquanto Leonor, Carlos e Leandro andavam à procura de Joana na festa do Berbigão, João ficou em casa a desmembrar o corpo da sobrinha, que guardou os restos numa arca frigorífica e que depois os fez desaparecer. A polícia judiciária acredita que o corpo foi dado a animais para ser consumido, mas nunca encontraram nada. Aqui é onde o caso se complica. Dias depois de confessar, Leonor aparece com hematomas na cara, pelo corpo, e ela acusou que polícias a tivessem torturado, até ela dizer o que eles queriam ouvir. A versão da PJ, Leonor tentou suicidar-se, atirando-se pelas escadas. Anos depois, em 2009, o tribunal condenou os 2 inspectores. Um
por falsidade de depoimento, o outro por falsificação de documentos. Tinha escrito um relatório falso sobre a suposta tentativa de suicídio. Um desses inspectores era Gonçalo Amaral, o mesmo que mais tarde investigou o caso de Madeleine McCann. Então temos confissões, mas temos provas que a investigação também não foi limpa. Em 2009, já condenada, Leonor dá uma nova versão. Esta é diferente de tudo o que ela tinha dito antes. Numa declaração de 8 páginas, apresentada pelo advogado, Leonor admite ter participado num esquema para vender a menina. Segundo ela, João, o irmão, tinha a convencido que criar 3 crianças seria muito complicado e que não tinham condições suficientes para isso. Conheciam um casal, sem filhos, e que poderia dar uma vida melhor para Joana, que a levariam para o estrangeiro, que ela, Leonor, receberia dinheiro em troca. No dia 12 de setembro, João terá levado Joana ao casal, mas voltou meia hora depois, sem dinheiro e com sangue nas calças. Segundo esta versão, o casal não tinha dinheiro. Joana apercebeu-se do que estava a acontecer e ameaçou contar. E João tinha-a espancado até à morte. Leonor termina a declaração a pedir perdão à filha. Perdoa-me daí do céu, minha querida Joana. Mas em 2019, quando saiu em liberdade condicional, Leonor voltou outra vez a mudar a sua versão. Disse que era inocente, que Joana foi raptada, que está viva algures. João, por sua vez, disse que tinha visto naquela noite Joana a entrar dentro de um carro preto, que Leonor a tinha vendido por 50.000 euros e que ele nunca lhe tinha tocado. Prometeu provas, mas nunca apresentou nenhuma. Vamos separar o que é facto do que é versão. Os factos são: Joana saiu de casa a 12 de setembro de 2004. Ficou provado que voltou. As compras chegaram. Leonor se mentiu sobre isso. Foram encontradas marcas nas ombreiras das portas, como se a pessoa não quisesse ser puxada para dentro. Foram encontrados vestígios de sangue na casa, degradados mas presentes. Foi encontrado sêmen no quarto de Joana e nas roupas interiores da menina. Quando confrontaram João pelos possíveis abusos, a resposta dele foi esta: eu não lhe fiz mal, eu só a matei. Leonor e João foram condenados a mais de 16 anos cada. Foi a primeira condenação por homicídio sem corpo em Portugal e saíram em liberdade condicional em 2019. O que é que nunca saberemos? Qual foi o verdadeiro motivo? Se houve abusos naquela noite? Onde é que está o corpo? E quais das dezenas de versões contadas ao longo dos 20 anos é verdadeira? Os irmãos de Joana, Lara e Ruben, ainda eram pequenos na altura, mas depois cortaram laços com a mãe. Quiseram tirar o nome de Cipriano dos documentos. A família do padrasto nunca acreditou totalmente na versão oficial. O caso de Joana Cipriano é estranho por um só motivo. Se perguntarem a 10 portugueses o que aconteceu, cada um vai dar uma versão diferente. Não é por ignorância, mas sim porque as pessoas envolvidas contaram 10 versões diferentes. Foi rapto, foi venda, foi homicídio por causa de uma relação incestuosa, foi um acidente que escalou, houve abusos antes, o tribunal decidiu e condenou. Essa é a verdade judicial. Mas e a verdade factual? Essa morra com Joana. O que sabemos é isto: uma menina de 8 anos saiu de casa para comprar leite e atum e alguma coisa aconteceu. 20 anos depois, o corpo nunca foi encontrado. As versões continuam a mudar e a verdade ainda está enterrada em algures. Talvez nos Montes da Figueira, como Leonor uma vez sugeriu, talvez noutro sítio qualquer. O caso está oficialmente encerrado, mas para Joana nunca houve encerramento nenhum. Este foi o caso de Joana Cipriano. Deixem nos comentários se acham que a justiça foi feita e qual das versões, de tudo o que foi dito, de todas as versões, qual é que vos parece mais credível ou mais próxima da verdade, pronto, digamos assim. Se gostaram, deixem o like e subscrevam. Vemo-nos no próximo. Tchau!